O Vasco resolveu jogar pesado no mercado e mandou um recado claro: Raia não está à venda por qualquer valor. O garoto da base, tratado como joia em São Januário, teve seu preço reajustado e agora pode se tornar, sem exagero, a maior venda da história do clube e uma das maiores do futebol brasileiro. Estamos falando de uma multa rescisória que pode chegar à casa dos 437 milhões de reais. Isso mesmo, você não ouviu errado. O Vasco, com os pés no chão, mas os olhos no futuro, quer blindar o seu principal ativo. E tem mais, a renovação do contrato com o jogador já está em fase avançada e deve ser concluída em breve, ampliando o vínculo até o final de 2028. O que está por trás dessa movimentação? Estratégia. O clube sabe que não pode mais perder ativos valiosos por migalhas, como aconteceu em outras épocas. O Rainha está sendo observado de perto pelos gigantes da Europa, com a imprensa italiana e espanhola comparando o menino a verdadeiras lendas. Na Itália, os jornais esportivos não economizaram elogios ao colocar Rainha no mesmo patamar de explosividade, habilidade e inteligência de jogo que consagrou Edmundo. Já na Espanha, o impacto foi ainda maior. Compararam o jovem atacante ao próprio Adriano Imperador, destacando seu faro de gol, presença física e maturidade muito acima da média para a idade. O portal Marca, um dos mais respeitados da Europa, definiu o jogador como a reencarnação de Adriano, surgindo à sombra de Coutinho, mas já demonstrando que pode brilhar ainda mais. E não é à toa que os olhos europeus estão arregalados. Em 2025, Rainha é o sub-19 com mais gols marcados entre os atletas das 5 principais ligas do futebol europeu. Um feito que, por si só, já chama atenção, mas quando se observa o contexto de onde ele veio, a base vascaína, que sempre foi celeiro de craques, o impacto é ainda maior. O Vasco, atento a essa valorização, se mexeu nos bastidores e prepara o terreno para uma renovação que não só valoriza o jogador, mas protege o clube de propostas desproporcionais. Essa blindagem passa também por um aumento salarial condizente com o que Rainha vem apresentando em campo. O Vasco não quer perder a sua joia e, ao mesmo tempo, reconhece que o jogador precisa se sentir valorizado para continuar evoluindo. Hoje, o contrato atual vai até o final do próximo ano, mas com a nova proposta, o vínculo se estenderá por mais 2 anos, além de um salto expressivo na multa rescisória, de 50 para mais de 400 milhões de reais. Essa valorização mostra que o clube não está apenas reagindo, mas se antecipando, atuando de maneira profissional e responsável com seus ativos. Mas enquanto o presente aponta para um futuro promissor, o passado recente do clube ainda cobra sua conta. E quem achou que os problemas com a venda da SAF para 777 partners tinham se encerrado, se enganou. A crise explodiu novamente, agora com a justiça entrando firme na jogada. Uma comissão de inquérito formada dentro do próprio Vasco da Gama apresentou denúncias formais contra o ex-presidente Jorge Salgado e vários membros de sua antiga diretoria, após mais de 1 ano e meio de investigações. E não foi pouca gente não. A lista inclui figuras da alta cúpula do clube naquele momento, como o ex-vice-presidente-geral, membros do Conselho Deliberativo e também da Assembleia Geral, além de integrantes da comissão que deu parecer favorável à venda da SAF. As acusações são pesadas e as consequências podem ser ainda mais sérias. Os envolvidos terão 15 dias para apresentar defesa, e de acordo com o estatuto do clube, as punições podem ir desde advertência até o desligamento definitivo. O cerco apertou principalmente após as denúncias de fraude contra Josh Vander, o principal executivo da 777 nos Estados Unidos. Ele foi acusado por autoridades americanas de envolvimento em fraude eletrônica, manipulação de informações e desvio de fundos. Isso reacendeu todas as discussões sobre como foi conduzida a venda da SAF vascaína. Afinal, estamos falando da entrega do controle de um gigante do futebol brasileiro nas mãos de um grupo que agora aparece em meio a escândalos financeiros. As perguntas feitas pela comissão são diretas e delicadas. Como foi escolhida a 777 partners? Quem recebeu o que durante esse processo? Houve pagamento de comissões, assessorias ou despesas fora do previsto? E, principalmente, como foi utilizado o dinheiro que entrou? Diante disso tudo, o clima nos bastidores é de tensão.
Se algum fio solto for encontrado nessa trama, o caso pode ganhar proporções ainda maiores e virar uma bomba nos corredores de São Januário. O sentimento é que a casa pode realmente cair para muita gente que achava que passaria impune por mais um episódio nebuloso na história do clube. E é aí que entra o nome que tem feito o torcedor voltar a ter orgulho do Vasco: Pedrinho. O presidente tem mostrado uma postura firme, direta e, acima de tudo, apaixonada. Ele não está no clube apenas como dirigente. Ele está ali como torcedor. Como alguém que viveu a glória e a dor com a camisa Cruz Maltina. Que já esteve dentro das 4 linhas vestindo o manto. Que conhece o peso da cobrança e o tamanho da paixão dessa torcida. E o que se viu nos bastidores da partida contra o Fluminense, tanto no vestiário antes do jogo quanto depois da vitória, foi simplesmente de arrepiar. Pedrinho falou como líder, como ex-jogador, como torcedor. Mostrou que acredita em Libertadores, em brigar na parte de cima da tabela, em retomar o protagonismo que o Vasco perdeu nos últimos anos. Ele não fala por falar. Ele fala com alma. Com verdade. E isso mexe com o jogador. Isso contamina positivamente o ambiente. Desde que assumiu o clube, Pedrinho deixou claro que sua gestão não seria movida por vaidade nem por interesses políticos. Ele quer devolver ao Vasco a grandeza que a torcida sempre sonhou. E sabe que o caminho é longo. Tem dificuldades. Tem crises. Mas tem também um compromisso inabalável com a transparência, com a reconstrução e com a valorização daquilo que o clube tem de mais valioso, sua história e sua base. Esse novo momento que começa a se desenhar no Vasco mistura esperança com o pé no chão. De um lado, a valorização de Rayan como símbolo do futuro. Do outro, a coragem de revisitar os erros do passado para que eles não se repitam. E no centro disso tudo, a figura de um presidente que conhece cada canto de São Januário como poucos. Que já sentiu a pressão das arquibancadas e agora assume o desafio de conduzir o clube fora das 4 linhas com a mesma garra que tinha dentro de campo. Pedrinho não é milagreiro. E ele sabe disso. Mas ele é, sem dúvida, o nome certo para dar início à virada que o Vasco tanto precisa. Porque onde falta estrutura, sobra verdade. Onde falta tempo, sobra vontade. E onde falta dinheiro, ainda sobra alma. A mesma alma que fez o Vasco ser respeitado no mundo todo. A mesma alma que está voltando a aparecer em campo, nas arquibancadas, nos bastidores e nos corações de milhões de torcedores. Se o torcedor vascaíno já estava com o coração acelerado com tudo o que vem acontecendo fora de campo, dentro dele a sensação é de que o clima finalmente virou. A vitória sobre o Fluminense, no Maracanã, teve mais do que 3 pontos. Teve cara de afirmação, de mudança de postura, de um grupo que começa a acreditar no próprio potencial e entende que pode sim brigar lá em cima. Não foi só um resultado positivo, foi um recado: o Vasco voltou a jogar como Vasco. E isso passa diretamente pela forma como o vestiário tem sido comandado, não só pela comissão técnica, mas também pela figura do presidente Pedrinho, que antes do jogo fez um discurso inflamado, cheio de confiança, cobrando, incentivando e, acima de tudo, deixando claro que o clube tem condições de brigar por uma vaga na Libertadores. E esse tipo de energia, quando parte do topo da hierarquia, tem um peso enorme. Não é comum ver presidente de clube entrando no vestiário para dar esse tipo de discurso. Ainda mais um presidente que sabe exatamente o que é vestir aquela camisa, o que é entrar num clássico no Maracanã sentindo o peso da torcida adversária e a pressão de uma nação inteira esperando uma vitória. Pedrinho viveu isso como jogador, com a bola nos pés, e hoje vive isso como dirigente, com a caneta na mão, mas com o mesmo sangue nos olhos. E a resposta em campo foi a melhor possível. O Vasco atropelou. Mostrou intensidade, competitividade, principalmente, vontade. Não teve jogador se escondendo, não teve corpo mole. O que se viu foi um time que acreditou do início ao fim e transformou a confiança em resultado. E não é só isso. O ambiente no clube começa a mudar, e essa transformação é visível até mesmo em quem antes era cético. Torcedor que estava afastado começa a voltar a acreditar. O sócio que pensava 2 vezes antes de renovar agora sente que vale a pena investir. São pequenos sinais que mostram que o clube está, de fato,
no caminho certo. A base, sempre valorizada nos discursos mas muitas vezes esquecida na prática, agora está sendo tratada como prioridade. A valorização de Raia não é um caso isolado. É um símbolo de um novo momento. E a diretoria já estuda seguir o mesmo caminho com outros jovens promissores que vêm se destacando nas categorias inferiores. O objetivo é claro: fortalecer o Vasco de dentro para fora. Formar, valorizar e negociar bem. Essa é a fórmula que pode garantir sustentabilidade a longo prazo e evitar que o clube caia novamente em ciclos de dívidas e desespero financeiro. Mas não se trata apenas de gestão financeira. Há uma reconstrução de identidade em curso. O Vasco, durante anos, ficou perdido entre promessas vazias, administrações desastrosas e decisões equivocadas. O torcedor, acostumado a ver o time entre os protagonistas do futebol brasileiro, se viu jogado a um papel secundário, lutando contra rebaixamentos, dívidas e escândalos administrativos. E é justamente por isso que esse momento atual tem um sabor tão diferente. Porque não é apenas sobre vencer um jogo ou fechar um bom contrato. É sobre resgatar a essência do clube. É sobre fazer o vascaíno voltar a andar de cabeça erguida, com orgulho da história que carrega. Claro que ainda há um longo caminho pela frente. A situação envolvendo a 777 Partners segue como um ponto sensível e ainda pode trazer desdobramentos importantes. O torcedor não esqueceu como essa venda aconteceu, as promessas feitas, as dúvidas que ficaram no ar. E agora, com denúncias envolvendo o nome de Josh Vander nos Estados Unidos, a preocupação cresce. Afinal, como confiar plenamente em um parceiro comercial que está sendo acusado de fraudes financeiras graves em outro país? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida com clareza, e Pedrinho sabe disso. É por isso que ele vem cobrando transparência, vem apoiando as investigações e vem prometendo que, se tiver alguma irregularidade, os responsáveis serão cobrados com todo o rigor possível. E não se trata de discurso vazio. Desde que assumiu, Pedrinho tem se mostrado disposto a ir fundo nessa história. A comissão de inquérito formada dentro do clube é prova disso. Não é fácil mexer com estruturas antigas, questionar figuras que durante muito tempo se mantiveram nos bastidores do poder em São Januário. Mas esse movimento é necessário. Porque não dá para construir um futuro limpo sobre um passado sujo. E se for preciso romper com o que já foi feito, que se rompa. Se for preciso apontar erros de gestões anteriores, que se aponte. O importante é que o Vasco se reencontre com a verdade, com a transparência e com os princípios que fizeram do clube um dos maiores do Brasil. E essa transparência também passa pela forma como o clube vem se comunicando com o torcedor. Pela primeira vez em muito tempo, há uma tentativa clara de abrir os bastidores, de mostrar o que está sendo feito, de prestar contas. A nova diretoria entende que o torcedor precisa ser parte do processo, precisa entender as dificuldades, mas também precisa ver os avanços. Por que não dá mais para tratar a torcida como mera espectadora? A torcida do Vasco é parte fundamental de tudo isso. É ela que empurra, que sustenta, que cobra e que transforma jogos comuns em caldeirões. E se tem uma coisa que essa gestão entendeu rápido, é que o torcedor vascaíno não exige títulos o tempo todo. O que ele quer é respeito. O que ele quer é ver seu time lutando com dignidade, honrando a camisa, competindo em alto nível. E é exatamente isso que começa a acontecer. Ainda não é o Vasco ideal, mas é um Vasco que voltou a ser respeitado. Que voltou a incomodar. Que voltou a ser notícia na Europa, não por escândalos, mas por revelar talentos. Que voltou a ganhar clássicos. Que voltou a ter voz. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro acordou hoje com uma notícia que promete abalar os bastidores e os corações de torcedores de norte a sul. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, decidiu devolver os pontos anteriormente retirados do Vasco da Gama, reabrindo a possibilidade do clube carioca disputar a Copa Libertadores da América. A decisão ainda não é oficial nos comunicados da Confederação Brasileira de Futebol, CBF,
mas os rumores correm com força nos bastidores, e o burburinho já tomou conta das redes sociais. Segundo fontes próximas à diretoria vascaína, a equipe jurídica do clube apresentou recursos contundentes, alegando irregularidades nos processos que levaram à perda de pontos durante a última temporada. Embora o STJD não tenha divulgado todos os detalhes, pessoas ligadas ao tribunal confirmaram que a revisão foi minuciosa, e que a devolução dos pontos atende a um entendimento técnico-jurídico robusto, o que deixa o caminho livre para que o Vasco volte à competição continental mais cobiçada da América do Sul. Se confirmado oficialmente, a reviravolta tem potencial de mexer com a classificação do Campeonato Brasileiro, alterando a tabela e beneficiando diretamente o Vasco, que até então se via fora das vagas da Libertadores. O clima dentro do clube é de entusiasmo, mas também de cautela. Diretores, jogadores e comissão técnica já planejam estratégias para se preparar para a competição, que exige calendário apertado, logística complexa e atenção máxima nas partidas. Enquanto isso, torcedores vascaínos vibram com a possibilidade de ver o time novamente representando o Brasil no continente, reforçando a história do clube que já colecionou títulos importantes e momentos memoráveis na Libertadores. O burburinho cresce, e outras equipes que disputam as vagas sul-americanas observam com atenção a situação, pois mudanças na pontuação do Vasco podem gerar efeito cascata na classificação final. Nos corredores do futebol, especula-se até que negociações e contratações podem ganhar velocidade caso a participação na Libertadores seja confirmada. O efeito psicológico para jogadores, que agora podem ter um horizonte mais ambicioso, é considerado positivo, embora a diretoria tenha reforçado a necessidade de cautela e planejamento. A expectativa é de que o STJD divulgue nos próximos dias o comunicado oficial detalhando os critérios da decisão. Até lá, torcedores, jornalistas e clubes seguem em suspense, alimentando rumores e análises, enquanto o futebol brasileiro se prepara para um dos capítulos mais inesperados e eletrizantes da temporada. Uma coisa é certa, se a decisão for mantida, o Vasco terá a chance de mostrar novamente seu valor na Libertadores, e a disputa por cada ponto no Campeonato Nacional promete ficar ainda mais acirrada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.